Querida. Já te aceitei. E aí, minha Oh, amiga, tudo minha bem? querida. Que Ai, saudade do tempo, gente. também, né? Com essa pandemia, quem que viu quem? Fala. Ô, gente, pelo amor de Deus, 2 anos, né, minha amiga? Presta atenção, que coisa maluca. Praticamente 2 anos sem ver os queridos, os amigos, e encontrar, e abraçar, e ficar junto. Já Uma estamos com loucura. panetone no supermercado, né? É o sinal que o ano acabou, né? Quando eu vejo panetone, para mim, eu falo, meu Deus do céu, panetone é o final do ano. Gente do céu! Silvia, como pode? Às vezes a gente para pensar, a gente fala assim, o que a gente vai viver? A gente está vivendo um parênteses na nossa vida, assim, né? Uma coisa oca, e quem sabe depois a gente É. volta a ter o mesmo ritmo. Eu acho que por isso que para o idoso é tão difícil, né? Porque a gente tem a esperança que, né, a gente ainda tenha muitos anos para Sim, ser, enfim, e esse tempo todo, mas para o idoso foi muito triste, né? Assim, muito, porque ai, gente. ter que ficar totalmente dentro de casa. A minha mãe, agora, de vez em quando eu vejo muita segurança, eu tenho levado. Ela precisa de algumas coisas, ela fala, ai, Magda, eu preciso comprar, deixa eu comprar junto, porque eu compro tudo para ela, né? Sim. Eu faço tudo. E aí, esses dias, a gente tem conseguido, de vez em quando, ir num lugar bem vazio. Ela fala assim para as moças: olha, eu tô saindo pela primeira vez, porque ela me guardou dentro de uma caixinha. Mas é isso, não, mas é Não isso. Mas a é? gente guardou mesmo. A gente guardou mesmo, é uma loucura, assim, era muito medo, né? Mas o guardar teve o lado bom e o outro lado que eu falo, meu Deus do céu, mas é difícil. Porque Ai, a perspectiva deles é assim: será que nesse meio tempo eu morro, né? Eu nunca mais vou sair, não é verdade? com Olha, certeza. tanta gente chegando aqui, Olha só, Silvia, Laura, boa noite. A para minha querida colega você. Dani tá aqui Oi, também. Lu Laura, Lopes mandou um querida. beijo, falou que ama as duas. Quem que é A, essa pessoa que falou que ama as duas? a Luciana Lopes, uma Ah, paciente minha que eu te indiquei. sim, é verdade, a Lu. Que delícia. Sim. Eu vi que era amo as duas, eu falei, preciso saber quem é. Muito bom. Bom, olha, o mínimo assim, o Rodolfo tá aí, o Júlio também, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Ai, gente, muito Eles bom. têm que prestigiar, não é Tem que verdade? prestigiar, acho que é o mínimo, né? É o mínimo que eles podem fazer é nos prestigiar. Escuta, mas é muito bom encontrar com você, para a gente botar. Ó, eu tô aqui na minha casa te recebendo, entendeu? Eu tô aqui no meu quarto também, porque na sala tá uma confusão com duas crianças e um cachorro, então eu tenho que Olha lá fechar o a Júlio porta. falando oi. Oi, Júlio. Ó, Fernanda, querida. Fernanda. Escuta, o Júlio tá para ir aí, hein? Ele Ah, lembra é? que Quando quiser. ele ia, aí veio a pandemia É e isso aí. nada. Agora ele tá Então, louco, ele fala, mas todo dia ele me pede seu contato. Eu falo, quantas vezes eu vou passar o contato da Silvia para você? esse dia vai Né? chegar, ele vai chegar. Esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. Não, Muito bem, olha, boa noite para todo mundo. Fala, Silvia, não, fala. eu ia falar que a Fernanda, né, a Fernanda Saia, minha fotógrafa, amiga do coração, ela me conheceu há 13 anos atrás, quando eu estava grávida do João, e é o mesmo tempo que eu te conheço. Então, eu ia te falar, Aliás, acho que se um ela ano te a mais, conhece há porque não 13, eu te conheço há 14, tá? a 14 foi, porque eu ainda não tinha o meu filho mais velho. Foi Não, isso. não tinha. Você É não isso. tinha. Acho que foi um. Oiê, ela tá falando Acho que tem oiê. 14 ou 15. Eu acho É que sim. isso mesmo. É isso. E hoje, preparando, escrevendo aqui, eu estava falando, nossa, como faz tempo. E assim, a minha sensação, porque você não, né? Você já me pegou com o pacote todo completo. Mas eu fui te acompanhando, né? Sim, é Em muita coisa. todas Em as 14 anos, muita situações, coisa aconteceu. né? Muita.
Então, eu estava pensando, nossa, acompanhei a vida da Silvia nesses anos todos. E Verdade. assim, e você maravilhosa. E você sabe que é engraçado, Magda, porque a minha. Bom, agora assim, bom, há vários anos já que assim, essa coisa de dar aula é minha paixão, né? E você sabe que quando eu dei aula para você, 14 anos atrás, aquilo era uma novidade para mim. Né? Sim. Eu conhecia o assunto, obviamente, eu sabia o que eu estava falando, mas o dar aula para mim era uma coisa nova. Então foi muito importante para mim, Foi um né? treino, né? Que Com agora o que você certeza. mais faz é dar aula, É né? isso, é E eu isso. pensei nisso também, Silvia. Assim, o seu deslanchar, sabe? Sim, Lindo de observar, de ver, de torcer por, sabe? Muito sim, bacana isso. E essa coisa que a gente tem de um trabalho junto com uma amizade, né? E a sim. gente poder se observar, você na sua área, eu na minha, e a gente ali se sentir orgulho, né? É isso, é isso. E, né, e vários pacientes seus já passaram comigo, vários pacientes meus que passaram com você, então é muito E legal. é Legal muito mesmo. gostoso isso. E a gente vai falar sobre isso, né? Exatamente, Então, agora, exatamente. para quem da minha turma daqui não te conhece, eu vou te apresentar, então, Tá, né? Nós Jó? estamos aqui com a doutora Silvia Zimbres, que é graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, a USP, com especialização em dermatologia clínica e cirúrgica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, né? Da USP, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Isso Uma é bom. querida, minha dermatologista, dermatologista de todo mundo aqui, da minha casa, De todos os meninos da casa, de todos inclusive. os meninos da casa. Muito bom. Agora é a minha vez de apresentar. Então, Ah, que para quem ótimo. são meus seguidores, que eu já vi que tem vários que estão acompanhando a gente aqui. Então, a Magda, então ela é fonoaudióloga. Ela tem mestrado em linguagem, né, em distúrbios da comunicação, ela é especializada em linguagem e também em motricidade orofacial. E há 25 anos ela desenvolveu 23, 23 anos. 23 anos, 23 anos, ela desenvolveu o método dela, ela desenvolveu dentro da fonoaudiologia a fonoaudiologia estética, né? Então, e aí essa é um trabalho que ela faz em 25 países, né? Então é uma coisa que ganhou proporções muito grandes e é uma pena, porque eu sempre comento com ela, e é uma coisa que a gente fala, inclusive da minha própria área de dermatologia, né? Então hoje eu trabalho muito com a estética, quem me acompanha sabe que além da parte da doença, eu trato muito a parte estética, e muitos profissionais da minha área não conhecem esse trabalho. Então é muito incrível. E aí, assim, aí a gente vai chegar, obviamente, o fascinante que é a fonoaudiologia estética, né? Inclusive aliado, né? Tem gente que fala assim, puxa, mas tem que fazer sozinha, a gente pode associar e a gente vai entrar nesse ponto. Então, é um trabalho muito lindo que eu tive a oportunidade de conhecer há 14 anos, né? E eu E acabei fazer virando parte, né? fazer parte, Você sabe exatamente. que a gente esqueceu de mencionar, esqueci de mencionar, estou lembrando agora, que você escreveu um capítulo no Do meu livro livro, também, né? verdade. Que E ano que quanto foi aquele tempo livro, faz Magda? isso? Hã? E tem o quê? Mais de 10 anos. Quanto? O livro tem Sim, eu quanto? escrevi o livro em 2009. Eu acho que Pensa no livro. O João era bebê, porque o João nasceu em 2008. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu Sim, acho que o livro foi de 2009. Verdade. pode trazer os dois. O Júlio está assessorando aqui. Ah, tá assessorando, adoro, adoro, adoro. Esse aqui, você escreveu comigo, Isso, aqui você escreveu o capítulo, é né? Esse é verdade. de 2009. 2009, é isso Depois aí. tem o de italiano, que é em 2014, e assim vai, né? É, O de então. espanhol. Pois É. é, gente. Porque gente, até a aula em italiano ela dá, gente, é um arraso. Vocês não Não, sabem. É que espanhol assim, e é que ela. italiano. Exato, e ela é como eu. Você via, assim, a gente tava sempre vendo a foto da Magda nos aeroportos, né? Eu e a Silvia. A Silvia voando para um lado, a Magda voando para o outro, E dando assim, aula em Silvia, tudo quanto é aí jeito. acabou, né? Stop.
Exato. geral. Acaba tudo e passa tudo para aula online. É isso daí. Tudo para online, tudo para online. É isso aí. Esperando, lógico, que a gente possa voltar a viver esse tipo de sensação tão boa, que é levar o nosso trabalho brasileiro, né? Eu levo um trabalho brasileiro que eu criei Exato. aqui para todos esses países, e esses países olham o nosso trabalho e falam assim, que legal, né? Como é que isso foi desenvolvido lá, né? É No sul isso. da... Não, E e o mais agora em legal, casa. Magda, ó, é que eu já tô vendo várias amigas, colegas dermato aqui. A Ju, que saudades de você, minha amiga. Gente, Olha tá, só olha, que legal. Fernanda. Ih, tá cheio de dermato conhecido. Tá Vai ser muito vendo? legal elas conhecerem esse trabalho. Isso, e a gente Não, e vai aí eu vou conversar muito contar, sobre Magda, isso. então, isso. Então eu vou contar como é que foi minha primeira experiência com a. Peraí. Travou aqui? Voltou? Travou? Não sei, eu estou aqui olhando o nosso. Agora, não, agora eu tô te ouvindo bem. Para mim deu uma travadinha, mas agora voltou bem. E aí, gente, como é que aconteceu? 14 anos atrás, né? A Magda, enfim, ela buscava uma dermatologista, porque, como tem muito a ver com o trabalho dela, né, da parte da fonoaudiologista, acho que ela buscava uma dermatologista. Nós nos apresentaram, né? Foi um cirurgião Sim, plástico que nos apresentou, foi. o doutor Alan, queridíssimo. E aí a Magda falou assim: olha, Silvia, assim, eu preciso de uma dermatologista para estar junto comigo, mas antes disso você tem que conhecer o meu trabalho. Eu falei, ótimo, então vamos lá. E aí foi, e aí a gente fez o trabalho, a gente fez as 10 sessões, né? Que aí eu ia no consultório da Magda, e ela começou, obviamente, né? Era uma sessão diferente, porque a gente fazia a sessão, né? E ela ia me explicando, né? Obviamente, com ainda mais detalhes do que a gente estava fazendo. Bom, 14 anos atrás, eu tava com 30 anos, né? Uma menina. Menina. Mas, obviamente, assim, a gente já tem aqueles vícios, aquelas coisas, né? É, E aí a Magda começou a mostrar para mim e tudo e tal. E assim, como grande parte das pessoas, eu tenho uma simetria no rosto, né? Um lado é um pouco mais largo do que o outro. E ela falou assim: Silvia, você já reparou que você mastiga muito mais de um lado do que do outro? Né? E na nossa sessão ela me ensinou até a mastigar, era o damasco, que é bem fibroso e tudo. E aí você começa na verdade, a reparar, né, o que está acontecendo com o seu corpo. Né? Então eu descobri que a minha mastigação era completamente assimétrica. Né? Uma coisa que me marcou muito, Magda, foi quando a gente fez todo o alongamento da região perioral e que a gente fazia o alongamento do orbicular, né, da vários boca e movimentos, né? tal, enfim. E aí ela, assim, a gente fazia, e aí eu tinha tarefa, ter lição de casa, que acho que isso é uma coisa Lógico. muito importante, né? Não é simplesmente fazer no consultório e largar. A gente tinha que fazer em casa, então tinha até uma necessaire, que a gente tinha tudo, né? Eu lembro que eu fazia exercício no carro, acho que as pessoas do lado olhavam, tipo a língua no céu da boca, que eu descobri que muito da papada que eu tinha era porque o posicionamento da língua estava errado, né? Então, assim, uma série de coisas que eu nunca tinha me dado conta. E eu lembro que depois de poucas sessões, eu olhava para minha boca e falava, Magda, parece que preencheu a boca. Porque a boca apareceu, na verdade se alongou e aí everteu Tirou pro a lado. contração daqueles Exato. movimentos inadequados e aí a boca pôde respirar, né? Que eu falo, É isso. respira, sai a mucosa para fora, né? E É, começa a tornar mais simétrico, né? Eu vou exato. explicar para quem não entende o que é isso. Isso. Mas o mais importante, que eu acho que é bacana disso que você disse, é que você foi uma dermatologista que quis fazer o trabalho para Uhum. entender em si própria e daí poder indicar os vários pacientes que a gente Não, foi trocando ao longo E para desses e pra, anos. e para mim foi muito importante, Magda, porque assim, bom, depois a gente vai entrar mais especificamente do processo do envelhecimento, o porquê que o alongamento dessa musculatura é tão importante, né? E ninguém melhor do que a Magda para falar sobre isso. Mas é uma coisa que você começa a perceber, né? Então eu brinco assim, que covinha só é legal numa criança de 5 a 10 anos, entendeu? Porque a covinha em si, no processo do envelhecimento, ela é terrível. Né? Então, porque você Começa a fazer as contrações aqui, começa né? a fazer as contrações, começa a puxar a pele para baixo, a pele vai craquelar, vai dar ruim, né? Então eu falo, gente, covinha assim, você começa a mudar sobre a covinha. E aí você começa a reparar os pacientes assim,
que aí você percebe que ele engole, ele faz assim, ó. Aí você fala, meu Deus do céu, tá contraindo tudo e tal. E aí você vai E perceber. sabe o que eu lembro disso? Você me ligando na consulta do paciente. Magda, eu tô aqui com a minha paciente e você não sabe, ela engole fazendo Não sabe engolir. contração. Ela tá, eu acho que ela tá mastigando errado. Ela vai aí. Mas é isso. E aí eu começava conversando com o paciente, né? Aqueles pacientes que tinham aquela queixa de envelhecimento muito importante, né, na região ao redor da boca, que a hora que eles deglutiam, quando engolia a saliva, contraía depressor do ângulo da boca, fazia cova. Aí aquela contração, às vezes, de pescoço que eles fazem. E aí você começa a ver, você fala, meu Deus. E aí você entra naquela fase que, assim, gente, todo mundo precisa de fonoestética. Todo mundo começa a ficar precisa de fonoestética. E aí é muito legal, porque foi assim, isso foi há 14 anos, né? Então, hoje na dermatologia a gente tem um conceito muito importante que a gente chama de miomodulação, né? Que antes a gente fazia só com botox, só com toxina botulínica. Hoje a gente faz com preenchedores também, mas isso a gente entra mais para frente. Isso. E aí, quando você vê, então, assim, a miomodulação, a controle do músculo com o botox é químico. Sim. A miomodulação com o preenchedor, ela é mecânica, porque você coloca produto em cima ou abaixo do músculo e com isso você consegue aumentar ou diminuir a contração. E aí, só que você começa a ver que você consegue fazer uma miomodulação, vamos dizer, mais natural, né? Sem ter que usar nada, né? Porque a hora que você estira as fibras, você tem todo o processo de reposicionamento. Então, é muito interessante, assim. É o que eu falo. Eu recomendo muitas vezes a fonoestética, muitas vezes o paciente demora para procurar por falta de tempo, por falta de compromisso, né? Porque, olha, porque eu tem só que vou ser dizer uma coisa. compromissado, né? Ó, eu vou dizer uma coisa. A Magda é minha paciente, mas vocês vão olhar esse rosto bonito dela? Pois é, essa mulher eu sou a pior fez. paciente que você Ela tem. É a pior. Olha, pensa uma pessoa que dá prejuízo pro dermatologista. É a Magda. Eu dou muito entendeu? prejuízo para você. É isso. Ela, no máximo, fez um laserzinho, queimou umas queratoses Nunca. e tudo. Laser nunca. Então, você fez aquele nhenhen, aquele negocinho a gente que deu umas fazia assim. cauterizadas, é verdade. Cauterizou algumas pintas. Pois é. E aí, assim, e ela com esse rosto lindo, né? A idade eu não vou revelar, só se ela quiser. Gente, ela nunca fez o injetável comigo, nunca fez toxina, nunca fez preenchedor. Então, assim, eu falo que a Magda, ela é o retrato vivo do trabalho dela. Então, porque, Silvia, não é que a gente tem que ser coerente? Claro, claro. Então, por exemplo, você, quando oferece os seus tratamentos, os seus procedimentos, você tem que ter experimentado, né? Para poder oferecer para o seu paciente. Se eu colocar qualquer coisa, eu vou estar mentindo para o meu paciente. Porque o meu tratamento é natural e não invasivo, feito com a minha própria mão. E assim, é gozado que você falou isso, né? Porque na maior parte das vezes que eu estou numa live, ou então que eu estou fazendo um vídeo e que eu vou conversar com as pessoas através de um vídeo, embaixo sempre vem um comentário, Silvia, daquelas pessoas que não tem o que fazer, né? Elas escrevem assim, vai, mente que você não tem botox. Aí eu falo, bom, preciso falar com a Silvia, a Silvia conta para elas que eu posso enrugar o que eu quiser, mas que eu tenho o controle total da minha musculatura na mão. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para o meu paciente aquilo que ele tem que fazer e que eu tenho que fazer também, né? Lógico. Não é verdade? Com certeza. E eu falo para as minhas alunas, gente, eu só dou prejuízo para a minha dermato. Eu pergunto para ela qual que é o creme da minha idade que eu tenho que colocar agora. Vamos trocar de creme? Exatamente. A Magda, a gente faz consulta de creme de pinta, porque não faz nada. Então eu falo, eu brinco assim, olha, se ela faz escondido, não é comigo, não, porque eu nunca botei uma agulha no rosto. Não, imagina. Eu sou muito fiel aos meus médicos, entendeu? Eu não fico trocando, eu acredito no meu médico. E é muito interessante, Magda, porque assim, todo mundo sabe, né, que eu faço muita estética. As minhas aulas são sobre injetáveis, né? Sim, e aí, quando eu indico o seu trabalho, muita gente fala assim, nossa, Silvia, mas como assim? Né? Você faz tanto injetável e você está indicando um trabalho que não tem nada a ver, né? Assim, não tem nada a ver no aspecto de método de aplicação, né? Uma coisa que trabalha alongamento de musculatura, essas coisas e tudo, e aí, muitas vezes, na cabeça das pessoas, são coisas que parecem um pouco contra
contraditórias, né? Ou como se fossem excludentes. Não, então tá bom, eu faço injetável, então eu faço botox, eu não posso fazer fonoestética, né? E isso não tem absolutamente nada a ver, né? Porque o paciente ele pode fazer toxina, ele pode fazer fonoestética, né? Então, assim, é lógico, a Magda tem esse rosto lindo, ela é o exemplo vivo do trabalho dela, mas ela tem uma parte que é que traz um processo do envelhecimento muito bom, que é ter osso. Né? Então ela tem um malar bonito, ela tem mandíbula, ela tem queixo, então nem todo mundo nasce tão privilegiado assim. E eu acho que aí é que entra a Mas a dermatologia. minha mão ajuda muito, viu? Muito, muito. Mas A minha o mão que tá sempre aqui. está sempre aqui, é isso. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, né? Agora, uma coisa, E aí ó, eu brinco com a Magda que assim, o motivo que a gente não briga, né? é isso que a Enfim, gente não briga. a gente não briga, ela aceita meus injetáveis e a gente trabalha junto. Acho que o motivo é por quê? Porque ela entende que, então, por exemplo, você pega, por exemplo, uma paciente que tem uma micrognatia, né? Tem um queixo muito curto, verticalmente, horizontalmente, vai ter uma disfunção muscular, obviamente, que vai ter que ser tratada, mas ele tem uma deficiência estrutural, né? E na dermatologia a gente consegue tratar a deficiência estrutural. Então, por exemplo, um preenchimento no queixo, no mento, com ácido hialurônico, é como se a gente mimetizasse o osso, por exemplo. A fonoestética não vai mexer com o osso, vai alongar a musculatura, mas a hora que eu dou estrutura para baixo, o trabalho consegue ficar ainda melhor. Então, é um trabalho que é completamente complementar. É que nem a Então, porque história assim, da mastigação. eu parto sempre da seguinte ideia, né? Que você falou dessa estrutura e tem toda essa parte de pele que você faz, né? E eu trabalho sempre com os músculos que estão embaixo, né? Os que estão fazendo careta, mas também eu trabalho com a parte funcional, né? Então, o Exato. jeito que a pessoa mastiga, o jeito que ela engole, o jeito que ela posiciona a língua, que é extremamente importante, até para tirar a papada, como você mesmo Com falou, certeza. né? Então, se Com a certeza. pessoa fica com a língua aqui embaixo, ela vai pesar aqui. E aí, com a passagem do tempo e a chegada do envelhecimento, né, com essa perda da musculatura, a flacidez e tudo mais, vai cair. Então, a gente não briga também, porque eu tenho um pedaço que é fonoaudiológico mesmo, que não dá para outra pessoa fazer. E Exato. tem a sua parte, que é dermatológica, que não dá para eu fazer. Mas que são coisas que são complementares, né? Não, aí é uma coisa que eu quase, assim, isso aqui, esses dermatos que estão assistindo a gente, com certeza todos já ouviram no consultório. Ai, doutora, o que você acha de ginástica facial? Você fala, pelo Então, amor de Deus, né? Então, assim, você fica estimulando o paciente a contrair, tudo que a gente quer é alongar, é né? E aí, alongar. assim, é pauta para mais uma hora de consulta para explicar o porquê que ela tem que alongar a musculatura e não fazer ginástica facial com hipercontração, né? Vamos Eu acho que explicar 2 minutos isso? Ó, isso, então, a ruga, né, ela é resultado da contração. Se você fica o tempo todo contraindo, com o passar do tempo e a chegada do envelhecimento, as caretas que você mais fez, as caras e bocas que você mais fez, vão se traduzir em linhas de expressão. E é a contração do músculo que oferece essa linha de expressão. Então, no método MZ, a gente alonga cada fibra de cada músculo da expressão para que ele aprenda, o próprio músculo aprenda a não fazer a contração. Por exemplo, eu posso falar com vocês o tempo todo sem franzir a minha testa. Mas se eu quiser, eu franzo tudo, porque eu não tenho tal, né? Eu não apliquei o Botox com a Silvia. Por e o quê? meu tá Porque eu tenho vencido, ó. O meu tá vencido, gente, presta atenção. já preciso. Então, eu vou lá e eu vou ensinar a minha musculatura com a minha própria mão de que ela tem que ficar alongada, que eu abro bem os olhos e não elevo a sobrancelha, então eu não faço a ruga. Como eu sei isso? É uma propriocepção, né? E aí, o paciente vai aprendendo e vai tomando conta dessa estrutura e vai tirando a contração. Então, se você faz ginástica facial, você intensifica a contração da musculatura geradora de ruga.
É isso. Não, e é importante, né? Como tem vários dermatos aqui assistindo também, a gente sabe que, né, que com a perda, a reabsorção óssea e a Sim, deflexão dos compartimentos de gordura, a tendência dos músculos, especialmente os elevadores, é de hipercontrair, né? Então, por que que o idoso, ele tem aquele queixinho assim, ó? Né? A gente fala que o nariz beija o queixo, porque o queixo beijo sobe e o queixo. nariz desce, né? E aí, por que que isso acontece? Porque a gente tem reabsorção óssea, tem reabsorção gordurosa, que provoca uma rotação antero-superior do músculo mentoniano. Então, ele fica curto. Né? E isso mexe muito com a boca, né? Sim, Então é por isso que muitos pacientes que às vezes vêm para preenchimento facial, você fala, opa, peraí, primeiro a gente tem que reposicionar essas estruturas, né? E o sim, alongamento dessa região é super importante, porque a muito tendência importante. é o velhinho ficar assim, ó. Né? Então é uma coisa do processo do envelhecimento. Né? Então, a Sim. gente tem alterações estruturais de deficiências ao nascimento, mas no processo do envelhecimento a tendência é acontecer isso, gente. É inexorável, não tem como lutar E não contra tem isso. jeito, a gente não foge disso, né? Todo mundo vai passar um dia Isso, e daí vai ter que tomar algumas providências, né? exatamente. E aí Exatamente. eu queria te perguntar, todo mundo que te procura deseja um trabalho, um tratamento invasivo, ou existe algumas pessoas que falam, ai, Silvia, eu não quero fazer nenhum tipo de Sem dúvida. preenchimento. Como é que é isso? Assim, é uma curiosidade. Né, isso com certeza existe, né? Então eu tenho, existe, até porque infelizmente, né, a gente vê muito trabalho ruim, né, de injetáveis. Então as pessoas têm medo, né? Então quando fala, às vezes fala de botox, fala de preenchimento, fala, não, não quero nada disso, ou é preconceito com o procedimento, às vezes é medo de agulha. Tem gente que fala assim, olha, não quero Sim, tomar agulhada. E aí tem aquele paciente que fala assim, olha, agulhada. eu eu falei assim, olha, eu quero melhorar meu rosto, eu quero melhorar minhas rugas, e aí a gente fala, bom, tudo bem, então o que a gente pode fazer de não invasivo, né? Então o laser é uma coisa bacana, porque você estimula colágeno, existem vários tipos de laser, obviamente, mas é uma coisa que você pode tratar uma qualidade da pele sem nenhum tipo de agressão. Só que o que acontece? Geralmente, principalmente quando tem marcas mais estabelecidas, só o laser não é o suficiente. Né? Por quê? Porque a gente não consegue chegar em músculo, né? Então, aí é que entra o ponto da gente conseguir indicar um trabalho mais conservador e super eficaz que vai além da qualidade da pele, né? Porque a gente é muito interessante, porque quando eu comecei a fazer dermatologia há 19 anos, tudo girava só em qualidade da pele, né? Então, assim, foi assim, a revolução dos lasers, a quantidade de coisa que a gente conseguia fazer com laser no consultório. E com o entendimento do processo do envelhecimento, isso aí já tem uns 12 anos e tal, que aí começaram a estudar sobre essa reabsorção óssea, deflação gordurosa e essa parte muscular, né? Que na verdade a Magda começou a estudar muito antes disso, né? Então ela já falava de músculo muito antes do dermatologista pensar em músculo, né? Então é o que eu falo, é uma pena, porque assim, a gente já deveria ter pensado nisso há muito tempo, né? O Botox ele começou a ser usado com finalidade estética em 1990, né, fora do Brasil, mas aqui mesmo, a coisa da aplicação do Botox, ele veio só depois de ano 2000, 2001, foi quando a coisa pegou mesmo, né? E você já falava de músculo muito antes Já disso. porque eu criei a fonoaudiologia estética em 1998, olha, no outro, É isso, é né? E a isso. gente já estava trabalhando ali com a musculatura. Bom, é porque também ela é oriunda ali da motricidade orofacial, que é a minha especialidade. Eu sempre trabalhei funções, sempre trabalhei musculatura. E, inclusive, né, Silvia, você sabe dessa história. Eu iniciei esse trabalho com a dermatologia, né? Uma Uhum. paciente que me foi indicada por uma dermatologista. Por quê? Porque ela apresentava ruga sobre a boca, foi feita uma aplicação de ácido hialurônico, e ao contrário do que se esperava, óbvio, porque a dermatologista esperava que as rugas desaparecessem, fossem preenchidas. Elas se intensificaram. Mas por quê? Isso é o ponto interessante que a gente tem que sempre pensar, porque a paciente, ela falava fazendo muito bico, ela engolia
contraindo como se, para engolir, ela necessitasse da contração do orbicular, que não é verdadeiro. A gente pode engolir até sem a boca, olha. Eu engulo só com a língua, eu não necessito dos lábios. E ela se deu conta que tinha uma coisa funcional que estava atrapalhando. Foi quando ela me enviou a paciente, eu fiz uma avaliação de motricidade, vi que ela tinha ruga, mas não era uma coisa assim que para mim era importante, né? E eu falei, bom, olha, ela faz um monte de coisa errada, mastiga só de um lado, engole contraindo orbicular em demasia, papapá, fala com uma articulação, uma sobrearticulação, o que você quer de mim? E a dermato me falou, olha, eu quero que você relaxe a boca da paciente, pelo amor de Deus, e me devolva a paciente para eu colocar o ácido de novo. Porque está muito forte esse embaixo da pele. É como eu sempre explico para as minhas alunas, para os meus pacientes. A pele está aqui. O músculo, ele está fazendo aquela contração imensa e está aparecendo aqui na pele. Aí o que eu fiz? Eu fiz um trabalho funcional. Eu bilateralizei a mastigação, eu ensinei a paciente a engolir sem careta, né? Porque a gente não tem expressão da deglutição. A gente engole, mas não precisa contar para o outro que está engolindo. Organizei a fala para que ela não falasse assim, mas apenas falasse, né? E foi embora, as rugas foram embora. E aí a dermato achou o máximo, né? Como assim? O que você fez? Eu falei, não sei. Não sei. Hoje eu não sei. Aí eu precisei entrar em contato com todo algum material de vocês, entender o que era ruga, porque fono não falava em ruga. E eu fui entender que era a própria contração que era quem produzia a ruga. Mas a paciente tinha 37 anos. E rugas de adultos senis, né? Aquela ruga de código de barra. Exato, não. E aí é muito interessante, porque a gente vê muito em pessoas jovens, né? Sim. Então, aquela pessoa que quando sorri faz assim, ó. Gente, isso vai dar pé de galinha, não tem como. Ou aquele, assim, né? O bunny não line. Gostei, eu não gostei disso. Então, né? entendeu? Ou aquela pessoa, uma coisa simples, né? A gente vê muito rugas periorais em fumante. Por quê? Opa! Eita, acabei de tomar um banho de água. O fumante contrai para cragar e exato, ele contrai. Soltar. Ele é um contrai grupo separado aqui no meu trabalho. Exato. Mas a gente, é o que eu falo, a gente está habituado a ver ruga perioral em pessoas que fumam justamente porque a gente sabe que faz a apreensão do cigarro por um lado. Só que eu comecei a reparar, óbvio, depois que a gente começou o nosso trabalho e tudo, a quantidade de pessoas jovens que fazem bico para falar. Que eu não sei se começa como um vício ou começa como uma coisa meio de charme, que a pessoa acha bonito. Gente, falar bico para falar é o ó. Você vai ficar com e código de barra. A selfie com o bico. Eu falo para todo mundo, gente, isso é formador de ruga, não me faça isso. Exato. Aí depois vai ficar bravo porque tem a ruga, né? Certeza. Não é? Então é tudo, né? Então, desde aquela coisa, a ruga do míope, né? Aquela ruga que as pessoas têm a ruga aqui porque contrai a glabela para convergir, para enxergar melhor. Então, ele tem a ruga. A pessoa que tem o olho claro, que tem fotofobia, que qualquer luz, qualquer solzinho contrai. Então, você começa a ver que a quantidade de estímulos que a gente tem para contrair é muito grande, né? É muito grande. E é o que eu falo, assim... A mesma coisa, né? Pescoço também. Então, tem gente que, para engolir saliva, a gente contrai o pescoço. Você fala, gente... Não é só isso, né, Silvia? Hoje em dia, é uma contração total de pescoço. Porque a pessoa fica o tempo todo no celular. Exatamente. Abaixa, levanta. Ou no computador. Escreve, olha a tela. Escreve, olha a tela. Exato, mas e isso aí tem fica nome, é pescoço de tecnologia. É é pescoço de tecnologia. Porque é um vício postural tão gigante que você gera colares no pescoço. É uma loucura. Sim, colares, às vezes, são eternos, né? Tem que tomar cuidado com os colares. Sim, sem dúvida. Eu digo, sabe o que eu digo, Silvia? Como eu, né, já sou de uma outra geração, quando a gente nasceu, assim, viveu, a gente não tinha computador. Então, você pode observar
Mais que os alongado. jovens, a partir de uns 12 anos agora, contemporaneamente, eles já começam a ter, depois dos 12, rugas no pescoço. Porque eles já nascem, né, com o celular e o computador. Né? É isso. Então, eu como fui entrar no computador um pouco depois, eu já comecei a tomar cuidado com o meu pescoço, né? Já é uma técnica de organização, de equilíbrio, e então aí não tem a ruga no pescoço. Mas outra coisa, sabe, uma coisa que é muito comum de observar é que as pessoas, Silvia, elas cuidam do rosto até aqui, né? Uhum. Elas esquecem que tem pescoço. Exato. Aí Então, quando o por rosto exemplo, se tá elas vão bom, é que elas passar vão um olhar para creme, baixo. É. elas passam o creme até aqui. E você, às vezes, está fazendo uma avaliação, você vê que essa região é muito mais envelhecida que o rosto, às vezes. Exato, exato. E assim, é o que eu falo, mais uma vez, são trabalhos assim, recentes, né? Tem um trabalho que eu gosto muito, que é de uma grande amiga e professora minha, que é a doutora Ada, que ela publicou um trabalho, foi em 2017, 2018, enfim, tem poucos anos, né? A Ada, ela é uma das papisas que fala de toxina botulínica no mundo, né? E ela mostrou uma forma de aplicação, né, de platisma, né, que é do músculo do pescoço, só colocando toxina na inserção do platisma na face. E aí, o que ela vê, e ela mostra vários casos no trabalho, é que a hora que você relaxa a inserção facial do platisma, você melhora o contorno aparece, né? E é justamente o trabalho que a Magda faz. Por que não alongar esse platisma, né? Lógico, no trabalho foi feita uma miomodulação química com a toxina, mas a hora que você relaxa e consegue alongar, a mandíbula aparece, o contorno da mandíbula aparece. Né? No meu trabalho, a gente vai alongando todos esses músculos, inclusive tem movimentos para essa região e para cá, que a gente vê nas fotos de antes e depois, a mudança no contorno. Tudo natural, né, Silvia? Tudo natural. Exato, Mas o exato. paciente, ele tem que ter aquilo que você disse, compromisso. Porque a gente pega a mão do paciente, que oferece tanto, né, Silvia? Você que é mãe, que é Sim. esposa, que é filha, que é irmã, que é tudo. Você sabe que a gente está sempre oferecendo a nossa mão para todo mundo, né? Eu vejo você aquele coração aberto para todos, né? E Uhum. no meu trabalho eu falo que a gente tem que virar essa mão que a gente oferece para todo mundo e cuidar do nosso rosto com ela. Mas é todos os dias. Então, assim, eu tenho esse perfil, os pacientes que me buscam têm esse perfil, mas nem todo mundo é adepto de, né, de girar a mão, as pessoas querem coisas mais rápidas. Mas o legal é isso, né? A gente poder conversar sobre essas alternativas, sabendo que para cada um vai ser a sua opção, né? Cada um vai fazer a sua própria opção e tem opção para todo mundo, né? Com certeza. Ô Magda, assim, né, como tem vários dermatos e já vi vários pacientes meus aqui também, só Mara querida, Beth, nossa, tá cheia a Nice, tá todo mundo aí. Fala um pouco de como é que você estrutura esse trabalho, quantas sessões, como que isso funciona para eles saberem como é que Bom, esse primeira seu trabalho. coisa é que eu faço uma avaliação, né, miofuncional do método NZ, todo protocolado e tal, e eu vou conhecer como a musculatura de todos os pacientes, eu vou conhecer as funções, né, eu vou testar as funções da mastigação, que as pessoas não imaginam, principalmente acho que as pessoas que são ligadas em estética, mas não imaginam que, como você disse no começo, se você mastiga só de um lado e não mastiga do outro, sua musculatura externa, ela conta. Você vai ter um lado diferente do outro. Se você não mastigar adequadamente com os dentes posteriores, você vai começar a ter uma caída da musculatura até, às vezes, Silvia, antes da reabsorção, sabe? Por quê? Porque existe uma flacidez pelo mau uso dessa musculatura. Se você, como você engole, então, se você engole fazendo a contração que a gente falou e tudo mais, e vou testar assim, as expressões das pessoas. Porque ninguém chora, ri, fala, se expressa, fica triste, fica feliz igual, né? Depois dessa avaliação, com todo um levantamento de dados, Silvia, aqui das perguntas é assim: você vai ao dermatologista? Porque tem uma hora que eu pergunto o que a pessoa usa no rosto.
E aí ela fala, eu uso esse creme, eu uso... Eu falei, quem te indicou? E assim, muitas vezes a resposta, Silvia, é assim, eu comprei. Eu falo, não, eu entendi que você comprou. Mas quem foi que te indicou? Aí elas falam, eu comprei na farmácia. Então, um dos itens depois vai ser assim, você tem que passar no seu dermatologista. Você tem que saber que pele você tem. Você tem que saber para a sua idade o que você deve colocar. Então, olha, eu vou te dar o telefone da Silvia. Eu tenho o caderninho da Silvia, eu tenho o cartão da Silvia. Não, porque assim, a gente tem que ter confiança na pessoa que a gente indica. Como você disse, até por esses procedimentos... Já continuo, só para fazer o paralelo. Até por esses procedimentos invasivos e tudo, esses procedimentos que são oferecidos, eu não tenho confiança em qualquer pessoa para indicar para o meu paciente, né? Então, assim, eu preciso conhecer o profissional. Então, assim, eu conheço, eu sei como você trabalha, eu sei também do seu bom senso, né? Que isso é muito importante. Então, eu indico as pessoas que eu confio, né? Muito bem. Aí, isso é uma das perguntas. Depois de feita essa avaliação, a gente tem um programa que são 10 sessões, uma por semana, desde março de 2020, online, porque eu ainda não voltei para o meu consultório. Você não Por contou quê? nada. Por quê, Silvia? Porque você fica completamente protegida no seu consultório. Você Exato. pode usar a sua máscara, você Claro, pode usar, claro. você fica toda protegida. Eu não, eu tenho que tirar, e o paciente também, para eu poder mexer no paciente, para ele me ver. E não adianta dizer que tem aquela máscara que é mais ou menos, porque eu não estou protegida, entende? Verdade. E eu desenvolvi assim um plus no meu trabalho, no meu método, que seria o plus online. Então, assim, eu posso te dizer que eu não parei de trabalhar desde que começou a pandemia. Aliás, aumentou o número de pacientes, porque eu estou atendendo pacientes de vários países. Por quê? Porque antes eles não podiam ser atendidos por mim. Eu só ensinava os fonoaudiólogos, mas não Certo, ficava lá. E eu não claro. trabalhava online. E agora sim, online, eu vou poder, elas me procuram, porque eles sabem que eu estou online. Então, Magda, posso atendê-los, entendeu? Legal, muito legal. Então, são 10 sessões, uma por semana, onde eu vou capacitar o paciente nessa reprogramação toda, que é fundamental. Gente, mastigar adequadamente é importante para a sua saúde, para o seu sistema digestivo, para quebra dos alimentos, para o seu estômago, para tudo, para a sua digestão, tudo. E engolir adequadamente faz toda uma diferença nesse aparato também, Silvia, é uma coisa impressionante. E aí, os movimentos que eu ensino, que eu vou capacitando o paciente a fazer com as suas mãos, e na 10ª sessão eu faço uma síntese disso tudo, que já está aprendido, decorado, e o paciente faz. Eu faço todo dia. Quando eu acordo, eu lembro que eu sou eu agradeço a Deus porque eu existo, que eu estou aqui, eu tenho mais um dia. Faço os meus alongamentos. Quando eu falo bom dia para mim no espelho do banheiro, Silvia, eu já estou alongada. Então, eu estou feliz. Eu já olho e falo, bom dia. Se eu for amassada para lá, não vai ser esse bom dia feliz, né? E à noite, né, quando eu já tomei meu banho, já limpei meu rosto, os aparelhinhos, né, todos naturais, e eu ponho meu creme e vou dormir feliz. É assim que eu ensino o meu paciente. E não importa, Silvia, se ele fez um procedimento ou não. Por quê? Porque uma coisa é você fazer um procedimento e outra coisa é você ter propriocepção da sua própria musculatura. Você saber como os lábios devem se fechar, como a língua tem que ficar, como mastigar adequadamente, como, por exemplo, abrir os olhos sem precisar levantar a sobrancelha, independente de você ter o botox ou não. O preenchimento, por exemplo, aqui na região dos lábios, uma semana depois já posso trabalhar. Então, é assim, é tudo muito complementar. As pessoas só precisam conhecer. Sim, acho que para mim, assim, é o que eu falo, teve alguns pontos para mim que foram muito marcantes. Essa coisa da minha mastigação, que era simétrica, né? E que eu lembro que você falava assim, Silvia,
coloca a mão e sente o que você está fazendo. E aí eu fui descobrir que o masseter era muito maior do que o outro, porque eu usava muito mais do que o outro. E aí a gente fazia os nossos exercícios, né? Eu comprava o damasco em casa para sentir aonde estava mastigando. Então, assim, a coisa da mastigação para mim foi muito importante. A coisa do papinho, né? Do posicionamento da língua, né? Então, é uma E coisa é que eu tenho. algo que uma vez aprendido, Silvia, que demora um pouquinho, né? Esses 10 Isso, encontros, fica totalmente automatizado automático. no seu dia É, a dia. é Né? Você isso. se dá conta que tem que mastigar de um lado, que tem que mastigar do outro, no fundo, porque os dentes da frente não foram feitos para mastigar, só para Exato. cortar. Então tem uma série, tem toda uma dinâmica estomatognática que eu ensino e que fica dentro do paciente. Ele não esquece nunca mais. É isso. Não, e total. E assim, e eu lembro que eu falava, Magda, eu tinha 30 anos na época, né? Eu falava, Magda, eu sou magra, assim, isso aqui, porque você me pergunta também o que te incomoda quando você olha no rosto e tal. E eu lembro que eu falei pra você, eu falei, gente, esse papo aqui, eu tenho 30 anos, eu sou E magra, a era mais gente tira magra do que aquelas eu sou. fotos, né, Silvia? De frente, de Exato. lado, e não tem como não ver, né? É O que está isso. E aí, acontecendo. assim, eu falei, gente, hoje eu tô com 44 anos e assim, o meu papo tá muito melhor do que era com 30, porque justamente a minha língua ela ficava largada no fundo da boca. Então, foi muito assim, foi realmente muito interessante. Assim, é o que Porque, você na falou. verdade, né, Silvia, quem que vai pensar onde está a minha língua? É Só lógico, eu mesma que vou fazer você pensar onde está a sua língua, né? é isso. Vamos ver como você mastiga, porque assim, a Exato. avaliação é muito interativa, como você falou, né? Sim, É, sim. o paciente tem que ir sentindo cada músculo. Online, então, assim, no online, Silvia, parece impressionante, mas a propriocepção que o paciente passa a ter, ele passa a conhecer, porque eu vou falando, olha, sente aqui agora, fala o que você sente na sua mão, compara com o que você sente na testa, compara com o músculo da boca. E o paciente vai, ah, nossa, olha, um é diferente do outro. Então, durante a avaliação, quase já é uma sessão. Sim, com Porque certeza. aquela tomada de consciência já faz o paciente começar a mudar. E a gente vai acompanhando com fotos. Então, assim, tem sido bem bacana esse tratamento online que ainda não pude voltar para o consultório. Mas, assim, essa coisa de você experimentar, eu sempre assim, tiro o meu chapéu para você, pelo fato de você ter experimentado o trabalho, e aí poder observar no seu paciente ali, né? Eu nunca esqueço, você me ligando, eu no carro, eu na clínica, e você Não, eu assim, passei uma fase enlouquecida, que eu terminava cada consulta, eu ligava para Magda, falei, Magda, você não sabe? Gente, a paciente, ela contrai tudo para engolir saliva, eu ficava desesperada com aquilo, e é uma coisa que eu nunca tinha nem notado, né? Aquele movimento que às vezes não é nem tão absurdo, às vezes é uma coisa discreta, que ele faz assim, né? Meu, fez isso, acabou, já vai gerar ruga, né? sim, porque Então, a pessoa faz isso de 1 em 1 segundo. exato, quantas vezes por dia a gente deglute, não é? Então, aquela coisa boba assim, né? Contraiu aqui, É gente, uma contração repetitiva por repetitiva. toda a sua vida. Não tem Exato. como não marcar, né? Não tem como não marcar. Exatamente. E a E a ideia é gente não justamente. tem aquela fáscia que recobre os músculos no rosto. Então, tá tudo grudadinho. Mexeu, 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 Exato. mexeu, mexeu. Vai Exato. virar ruga, né? Vai, uma hora de tanto puxar o músculo, puxar a pele para baixo, vai quebrar a pele, né? Então não adianta a Ela gente. vai ficar É isso. toda Então, trincadinha. exato, exato. Então acho que isso assim, para mim foi muito, eu falo que de life changing, assim, de começar a reparar, né? E é o que eu falei, eu já vi pelo menos duas pacientes aqui que estão nos assistindo que eu te indiquei, e é tudo gente jovem, né? Então, assim, porque você fala assim, gente, vamos tratar isso antes de marcar, né? Então, isso é muito interessante. E E você assim, consegue. não impede de se fazer o tratamento para conhecer e melhorar, assim, reequilibrar a musculatura e depois você fazer os procedimentos, né? Ou então tudo junto. Por quê? Porque são dois benefícios Com que se certeza. juntam, É entendeu? isso.
Não, e é muito interessante porque tem alguns, por exemplo, tem alguns injetáveis que a gente faz muito, né, para a qualidade da pele, que a gente chama de bioestimuladores. São produtos que não necessariamente vão preencher a pele, mas a gente vai injetar para estimular colágeno. E a gente. Assim, o coração desses produtos, na verdade, a gente usa dois, um que é o ácido polilático, outro que é a hidroxiapatita. Então, assim, a hidroxiapatita, o quê? São microesferas redondas que estão dentro de um gel de carboximetilcelulose. E o ácido polilático, na verdade, é uma Tão difícil suspensião. isso tudo que você fala. É Então, quase fonoaudiológico. é quase fonoaudiólogo, exato. E aí, só que aí o que acontece? E aí o ácido polilático, ele é uma suspensão, né? Então, diferente até do próprio ácido hialurônico, que é um gel homogêneo, os bioestimuladores, eles têm uma física diferente. E um dos princípios, olha que interessante, é a gente não colocar bioestimulador em áreas de muita movimentação, né? Então, por exemplo, na região ao redor da boca, a gente é contraindicado a gente colocar. Por quê? Porque é uma contração tão exuberante que você pode ter, inclusive, a formação de nódulos com o produto por Nossa, conta desse excesso de... sério, mas você sabe isso, né? Então, só que assim, alguns médicos sabem. Eu não coloco aqui porque aqui pode dar bolinha, não sei o que, tudo tal. Mas eles não param para pensar o porquê que isso acontece. É justamente porque, assim, é um excesso de contração tão gigante que acaba levando a isso daí, né? Então, a hora que você... Eu falo, acho que a gente pensar no conjunto da coisa, eu acho que é a coisa mais incrível, né? E eu acho que é por isso que a gente evoluiu tanto em entender esse processo do envelhecimento. A gente passou daquele conceito de 20 anos atrás de achar que tudo a gente resolvia com laser. Né? Laser é importante porque você trata a qualidade da pele, tudo e tal, mas não resolve a vida. E todo aquele monte de camadas que a gente tem por baixo. E uma coisa que eu acho muito legal, Magda, no trabalho da fonoestética, né? A gente falou muito dessa coisa do alongamento aí da musculatura, você tem toda uma mudança metabólica na pele. É muito interessante. A hora que você começa a entrar na sua rotina de fazer o alongamento da musculatura, você nota que a pele fica com mais brilho, a pele fica mais viçosa. Porque você tem um aumento da circulação, né? A hora que Porque você... assim, É que nem o meu exercício. objetivo não é a pele, mas entre a minha mão e o músculo que eu tenho que atingir, quem que mora? Sem dúvida. A pele. Então, ela fica oxigenada, ela Exato. fica acarinhada. Pensa, eu sempre pergunto para as pessoas, quando elas chegam, né? Não só as alunas fonoaudiólogas, como os meus pacientes. Eu falo, quantas vezes por dia você coloca a sua mão no seu rosto? Ah, nunca. Acho que para passar o creme. Ah, tá bom. Agora, ela vai entrar numa rotina onde ela vai, com a polpa dos dedos, em cada musculatura, alongar, mexer, até mesmo para trabalhar a mastigação, né, Silvia? Com os Sim. movimentos que eu ensino, né, com a mão, ela está tocando a pele. Sim. Então, ela está tratando, oxigenando, e aí muda o brilho, a cor, né? A alegria do rosto muda. Né? É isso. Agora, sem esquecer que eu sempre falo para elas, pele, você vai na Silvia. Porque eu não sei. Ai, que creme você usa, Magda? Não sei, eu falo. Porque eu uso o creme que a minha dermatologista me manda, para a minha idade, para o meu tipo de pele. Magda, e o filtro solar? Não sei, eu falo. Eu não sei nada disso. E eu nem quero saber, e falo isso para os meus alunos fonoaudiólogos. Nós trabalhamos com o miofuncional e o método MZ. E zero do que é do outro profissional. Entendeu? Eu sempre deixo isso sempre muito claro. Eu nem quero, não conheço, eu não sei, entendeu? Então, a gente tem que ter esse respeito pelas áreas, né? E nunca entrar na área do outro. Exato. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que né, onde que se encaixa a fonoaudiologia estética? Então, assim, na minha opinião, se encaixa para todo mundo. Lógico, vai ter aquele que não vai ter paciência, que mal passa o creme, e que não adianta. Você vai falar para ele, vamos fazer alongamento. Não vai fazer. Então, tem um paciente que não adianta, infelizmente, porque precisa de uma disciplina e tal. Só que, assim, a hora que ele começa a entrar no método, ele percebe assim, você já não passa o creme no rosto? E se a hora que você a passar o creme no rosto, você já fizer o movimento do alongamento
tratamento. Você já passa o creme, só faça o movimento correto. Eu acho que isso é muito legal, né? Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo se beneficia. E é muito interessante. E aquele perfil de paciente também, que assim, é conservador ou é medroso e tudo. Sim, eu posso ter benefício com Ou Silvia, eu não sou né? conservadora nem medrosa. Eu apenas sou adepta do natural. E eu acho que deve existir pessoas assim. Sim, sem dúvida. Entende? E Sem tem que ter uma opção, até mesmo para puxar da manga e falar, ok, ó, vou cuidar da sua pele, vou fazer isso, isso. Então, ó, você pode fazer dessa outra forma, É né? isso. Porque não é questão só de ser conservador e medroso. Você pode ser uma opção sua. Com certeza. Não, não. E hoje em dia a gente tem muito, né? Então você sabe que eu tenho uma paciente minha, e isso é cada vez mais frequente, aumentou muito o número de pacientes vegetarianos e veganos, né? Então, É uma loucura, porque assim, a hora que você faz, assim, se você propõe qualquer coisa que não seja natural para ele, injetável nem pensar. E, vou passar uma luz no rosto, não, eu não quero luz, não quero nada. Então, assim, você consegue ter e tem benefícios. esses cosméticos agora que são veganos, que tem que ver se não tem bicho, que não foi pego nada do Em bicho animais. e não sei o quê. Não, tem gente super ligada a É nisso. Entendeu? isso. Mas é isso, não? E isso acontece muito. Então, assim, puxa vida, alguma coisa que eu posso ajudar na qualidade da pele e ter uma melhora de rítides, né? Melhora de rugas, você sem fazer nenhum procedimento específico, é sensacional. Então, com certeza tem esse perfil de paciente que, assim, eu quero melhorar. E mais uma vez, quem não estava aqui no começo, então, assim, gente, a Magda é o retrato vivo do trabalho dela, né? Então, apesar de eu ser a dermatologista dela, em 14 anos que estamos juntas, não tem nenhuma toxina e nenhum preenchedor nesse rosto. Então, Nada. A minha, como chama aquele negócio que vocês falam? Harmonização. A minha a harmonização é harmonização natural. é natural com a minha mão. E Exato. assim, você está aqui que não me deixa mentir, a Vana que está aqui que não me deixa mentir, né? É isso. O É meu isso. Não tem marido que como está aqui que não escapar. me deixa mentir. É E o Fabrício, assim. peraí, o Fabrício está com quantos anos, o Fabrício? O Fabrício tem 26. Gente, presta atenção, gente. Daqui a pouco vai casar, vai ter filho e olha só a cara dessa avó aí, gente. Presta atenção. É isso. 26, e o Luigi tem 22, está precisando, né, ver o negócio ali que eu te mostrei. Então, é assim, eu estou sempre buscando a Silvia pelos meninos, comigo é quando aparece alguma coisa mais clínica, né? Sim, sim. Como, né, o câncer que eu tive que tirar, que primeiro fui até você e tudo mais. Mas só, né, Silvia? Aí cirurgia, então, comigo é só na necessidade. Tanto que eu É demoro, isso. né? Tanto que eu demoro para procurar. Aí o que vai fazer? O negócio entra, fica grandão. Isso, aí a gente tira a queratose, faz biópsia e tal. É o que eu consigo fazer na Magda, gente. É. A parte divertida que eu faço, eu não tenho possibilidade com a Magda. Não faço. Não, não. Eu indico, os meus pacientes, às vezes, eles passam, eles reprogramam tudo, eles suavizam tudo. Aí eles falam assim, olha, mas tem um negocinho aqui que me incomoda, o que você acha? Eu falo, você está livre para fazer o que você quiser. Ó, cartão, Silvia, vai lá, resolve. Se você precisa de mais algo, você vai. Porque o paciente tem que ficar feliz, né? Isso. Com certeza, com certeza. Então, a gente tem que ajudar a beneficiar o paciente. É ele que sabe. É isso. É isso. Não é verdade? Eu falo, né? E é uma coisa que eu falo muito, né? Quando na aula, né? Da sua pós, que eu falo assim, o médico é uma desgraça, né? Tem raça desgraçada, né? Porque médico, ele se acha sempre o melhor do mundo, ele não precisa de ninguém, ele trabalha sozinho, ele é o deus da parada. Então, assim, médico é uma desgraça. Eu entendo perfeitamente, porque assim, o médico, ele não busca ajuda, ele não busca complemento, né? E eu acho que graças a Deus, acho que eu fujo um pouco desse perfil. Sim. Essa coisa da parceria, de poder olhar o outro, de Isso. poder... Então, né? assim, quando a gente fala de rosto,
tanta especialidade que pode contribuir para um rosto mais harmônico, né? Então, assim, né, a gente vê as mudanças que um ortodontista, às vezes um paciente que faz ortognática no rosto com um cirurgião bucomaxilo, fonoaudiólogo. Então, assim, é um conjunto de coisas, assim, a coisa da função, né? O que você falou, estomatognática. Então, assim, isso aqui, gente, o que a gente faz com a nossa boca, né? Assim, tem uma repercussão muito gigantesca. E com os olhos também, é o que eu falei, aquela pessoa que sorri contraindo o nariz, fazendo pé de galinha, né? Eu que sou a louca que fala com a sobrancelha, que levanta a sobrancelha e tudo. Então, gente, Mas isso deveria não levantar mais. Afinal, você Pois fez é. o método Eliseu. Pois é. Só tem que fazer de novo para aprender. Então, eu preciso. Então, certeza, 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 certeza. Outro dia achei o meu rolinho, o meu vibradorzinho e tudo e tal. Enfim, não, com o creme eu faço, mas os aparelhinhos eu ando, confesso que já tem uns anos que. Você esqueceu deles, né? Esqueci, E você sabe, Silvia, que o Ibope agora, né? Que aí eu sempre conto nas redes sociais e tal, que é a Selfie MZ, né? Você sabe? Porque não pode rir assim de jeito nenhum. Nem fazer bico. Nada de Tira. fazer biquinho. Então, abre os olhos, suga a língua e sorri tranquilo com a boca. Porque se na hora que você faz assim, você levanta isso e fecha o olho, é automático. Pode Exato. observar. Vai gargalhar, faz assim, fechou Então. o olho. Aí, como o olho é o que, né, dá aquela luz no seu rosto, então, abre o olho, suga a língua e sorri tranquilo. E vai fazendo assim, ó, sem bico. Sem bico. Sem e vai ficar mais bonita que todo mundo na foto. E, ó, não pode contar para ninguém que você está usando a técnica. É isso. Você sabe que a língua do céu da boca, eu já ouvi de umas pessoas que falam assim, ai, vou botar a língua no céu da boca. Mas as tantas, ela nunca pensou que ela devia fazer isso todos os dias, e não só para tirar foto, né? Não, a gente nem fica... não é a língua... nossa, é inteira, né? Exato. Aí tem toda a técnica para levar o paciente a sugar a língua e ordenar. Porque na hora que a gente suga a língua, a boca não fica assim, sabe? Não, a gente organiza. E aí fica um sorriso lindo, natural, né? Exato. E com os olhos abertos. Exato. E, Silvia, deixa eu te falar. Fala. Agora você acabou de voltar, né? Você teve a felicidade de conseguir viajar, né? Pois é, menina. Fiz 2 viagens internacionais em menos de 30 dias. Foi uma loucura. Na véspera eu falei, ai meu Deus, acho que eu sou meio irresponsável. Mas assim, tava vacinada, fiquei de máscara o tempo todo. Assim, foi uma experiência muito boa. Muito boa. Voltar a viajar e congresso presencial. Nem sei como vai ser. Acho que eu vou ficar emocionada. Eu saía 2 vezes por mês para países diferentes. Acho que eu vou ficar emocionada. Você ficou emocionada? Ou você ficou mais com medo que emocionada? Então, eu fiquei. Eu agradeci. A hora que você passa na fronteira e você ouve o barulho do carimbo, você fala, meu Deus, que saudade que eu tava disso e tal. Não, foi muito legal. E é o que eu falo, assim, eu dei, né, faz 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio que a gente tá nessa de dar aula online, mas assim, dar aula presencial, sabe? O aluno vem falar com você no final da sua palestra, né? E recebi um monte de mensagens. Foi muito legal, muito legal. E o networking, né? De conhecer gente nova. A gente não conhece gente nova. Você sabe que teve uma francesa que eu dei uma aula agora lá em Mônaco, e era uma mesa redonda, né? Tinha eu, uma israelense, 2 americanos, um holandês, enfim, a gente fez uma mesa super bacana lá e tal. E aí no final do dia, no final da sessão, veio uma francesa falar comigo: oi, Silvia, tudo bem? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, olha só, eu tinha feito uma consultoria com ela para Neostrata, né, para Johnson's. Ela mora na Suíça, né? E a gente conversou durante 1h30. Só que, gente, eu não a conhecia pessoalmente, eu só conheci pelo Zoom. Então não adiantava. Eu encontrei com ela, eu falei, ai, desculpa, tipo, te conheço da onde? Ela falou, ai, a Silvia da Neostrata. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, ainda a gente comete umas gafes, porque a gente, assim, não adianta, a gente acaba. Mas ela era fisionomista, né, Silvia? Então, exato. E aí eu falei, ia pedir meio desculpa e tudo e tal, assim, mas o que eu ia fazer? Eu só conheci ela do Zoom. Sei lá, e as pessoas, sei lá, usam filtro também no Zoom, né? Ai, olha, foi fantástico. Mas foi muito legal. Foi muito legal, eu acho que... Você foi para dar aula, não? Eu fui para dar aula. Eu dei uma aula em Miami,
né? Que eu, inclusive, ganhei um prêmio lá, que foi muito legal, porque eles elegeram como a melhor palestra Ai, que da minha lindo. sessão. Você sabe que eu sou super orgulhosa de você, né? De ter Ah, visto esse seu deslanchar, assim, né? não, para mim foi muito legal, porque, é, enfim, né, eu dou aula há tantos anos, né, e assim, a hora que a gente está dando aula numa língua que não é nossa, e você sabe bem isso, no início a gente tem a gente sempre acha que está devendo alguma coisa pelo fato da gente falar talvez um inglês com sotaque, uma coisa assim, mas é uma bobagem, né, porque nós brasileiros a gente estuda muito, né, Magda, a gente estuda, a gente se atualiza, e a hora que a gente sai, né, como diz o meu amigo, a gente tem que parar de ter síndrome de vira-lata, porque realmente a gente é muito bom, né, e as pessoas Nossa, reconhecem muito. Nossa, nossa, a quantidade de pessoas que vieram falar comigo para elogiar e tudo e tal. Essa aula de Miami, a audiência era 100% de americanos, né? Então tava eu lá falando inglês, que ok, é um inglês razoável, mas tem sotaque, né? E não importava para eles, eles gostaram. Então foi muito legal. isso é muito bom. Experiência Toda vez muito que isso bacana. acontece é muito bom. E assim, É. eu acho que a gente tem que ter muito orgulho dos nossos trabalhos mesmo. Nada de síndrome de o quê mesmo que você Do disse? vira-lata, do vira-lata. Nada, de jeito nenhum. Olha, eu posso falar para você também que, do ponto de vista fonoaudiológico, nós estamos muito evoluídos. Então, assim, quando eu saio, quando eu ensino, quando eu falo, eu sinto que as pessoas recebem muito bem e ficam, uau, assim, sabe? Porque a gente tem que dar valor para nós, né? Tem gente que não dá valor, né, para o Brasil. Nós temos que Exato. dar, né? A gente tem que se dar. E quando a gente A se dá, a gente gente tem é que se dar, reconhecido. É muito né? legal. Muito legal, muito legal. Exatamente. Ai, Silvia, que delícia, Amiga. né? Essa conversa toda, tão bom, né? Gente, é uma hora que voa, né, minha amiga? Nossa, já foi uma hora, já passou. Agora aqui o Instagram não tomba mais as lives, né? Ah, não A tomba gente mais? nem. Eu tava aflita. Não! Gente, vai cair a live. São 9h10 quase, ele não tomba mais. Ah, isso eu não sabia, porque ai, era uma desgraça Não, porque a gente perdia a live toda para gravar, né, quando caía. é horrível. Não, e não tomba mais, ele Ai, que deixa você bom, não indo. sabia. A gente que não quer abusar das pessoas que estão aqui com a gente, né? Mas é que é Ai, tão gostoso, né? Eu falo é assim, muito te bom. recebo na minha casa para É isso, conversar, exato, né? exato, com certeza, com E os certeza. meninos, como é que estão os Os meninos? meninos, Tão assim, lindos. Olha, cada vez que eu vejo a foto deles, eu penso, meu Deus, eles crescendo, a gente envelhecendo, né? Não é é exato, mas é possível. isso. O meu mais velho já tá com bigode, né? E, pois é. E o pequeno vai fazer 6 anos. Aí eu já dei o Eu não leite pro acredito. ele, escovei o dente, liguei pro pai e falei: olha, tô entrando numa live, ele tá pronto para ir pra cama. Então eu já deixei tudo meio encaminhado. Agora E eles resta estão saber indo na quando vai ser. escola, Silvia? Estão indo, estão indo. Estão indo presencial Estão no grátis. Dante, né? Não dão, estão no Dutch. Nós Então. temos isso em comum também, né, Silvia? É A isso. escola, o Dante, os meninos estudarem lá, e você vai ver. Eles vão que vão, os meus, né? O Não. Fabrício trabalha há um tempão, já se formou na USP faz um tempão. O Luiz está finalizando arquitetura, trabalhando e tudo. Então, assim, é uma formação muito boa que eles têm lá e que É. depois vai fazer diferença na vida, Ah, faz, com certeza. né? Ah, com certeza. Ah, minha Ai, amiga, muito bem, querida. Adorei essa conversa. foi ótimo. Adoro essa parceria. Pena que você é super ocupada agora, não consegue mais, né? A gente, Nos brindar com a sua aula no curso, né? mas Mas a gente tem que gerar bons sucessores também, né? não é, Já tem que que a gente gerar não os pode se sucessores. clonar, a gente gera bons sucessores aí, Exatamente. Que né? é o que tem acontecido. Eu falei para você, não quero me perder, Ah, exato, com certeza. Com certeza. não é verdade? É. Então é isso, olha, agradeço a todos que estiveram aqui, todos os dermatologistas, todos os fonoaudiólogos. Eu estou vendo os fonoaudiólogos de outros países Sim, também. eu tô vendo. O pessoal da América Latina é forte aqui. E assim, quando eu estou sozinha, viu, Silvia? Eu É. disparo nos 3 idiomas. Não o inglês, que você sabe que não é meu forte. Mas eu tenho as alunas da América e eu tenho as alunas da Itália e eu fico... É muito engraçado as minhas lives. Porque eu começo em português, no meio já estou em espanhol, no finalzinho já estou em italiano, porque eu tenho que dar atenção para todo mundo, É né? É isso, gostoso isso. é isso. E, olha lá, Barbacena, Vai Minas Gerais, e ser. aí todo mundo do Brasil. Então, agradeço a todos, agradeço aos pacientes, aos amigos que eu vi entrando também,
né? E agradeço você, Silvia, que saudade de estar Ai, junto. saudades, minha Mas amiga, em breve, logo mais a gente se encontra. se Deus quiser. Não é Obrigada. verdade? Para tomar um Foi um café, bater prazer. papo. Tá bom, obrigada, obrigada. Foi um prazer. Realmente foi uma hora muito, muito agradável, muito E gostosa. assim, para os fonoaudiólogos que estão aqui, eu tenho a Silvia no meu coração, como dermatologista, embora eu não use muito, mas como dermatologista aqui do meu povo, né, dos meus homens, né, Silvia? Exato, exato. E como amiga, né? Certeza, com Como certeza. alguém que eu vi assim, né? E crescendo, crescendo, crescendo. Ai, Viu? obrigada, minha Muito amiga. orgulho de você. Amém. Obrigada, viu? Fica com Deus, muita saúde, que a gente Maria possa ficar Jesus. Hola, hola, ¿qué tal, chica? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás juntos. acá. Minhas alunas do Ai, Chile gente, e tudo delícia. mais. Então tá Então, ótimo. Silvia, até brevíssimo. Deus quiser. Adorei. E Combinadíssimo. obrigada a Fica todas. com Deus. Boa noite. Beijo, Beijão. gente. Tchau, tchau. Dá um beijo no Rodolfo e nos meninos. Tá bom, dou aí também.